Olá, já faz um tempinho que a gente não fala sobre o segundo livro de Samuel, né? Por isso eu já peço a você que já vá à playlist que está aqui na descrição deste vídeo, onde nós estamos indo para o 105º vídeo sobre o estudo e reflexão espontânea acerca do livro de 2 Samuel. Na verdade, o 1º e 2 Samuel. Eu peço a você que visite essa playlist, que nós temos lá outros 104 vídeos, inclusive o link do vídeo anterior, para você não perder aí o encadeamento dos assuntos, está aqui também na descrição deste vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um ato falho ou uma prática inconsciente que denuncia a estrutura, conforme a psicanálise. Eu tenho aqui um livro que eu li há uns 7 anos atrás, do Freud, que vai se chamar A Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde ele vai falar sobre como os nossos atos, as nossas palavras, as nossas correrias, as nossas ansiedades, as nossas justiças sociais, como tudo isso é carregado, permeado das estruturas sociais. E aqui, especificamente, da estrutura racista. A humanidade é racista. A humanidade tem preconceito étnico-racial e, mais especificamente, a humanidade não gosta das etnias de origem afro. Isso está na estrutura. É claro que tem todo um desenvolvimento histórico para a gente pensar acerca disso, mas primeiramente vamos pensar um pouquinho no que o texto diz, que é um texto aí de cerca de 900 anos antes de Cristo, o acontecimento, que é a morte de Absalão. Então, conforme você viu no vídeo anterior, a gente estava falando sobre os eventos envolvendo a morte de Absalão, filho do rei Davi. E quando a gente chega aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, versículos 19 até o 33, o que vai acontecer nesse trecho? O Ahimaás, filho do sacerdote Zadok, quando fica se sabendo que o Absalão fora morto, e a gente viu em vídeos anteriores que o Absalão foi morto à traição pelo Joabe, que era o comandante dos exércitos de Davi, e Davi até vai intuir isso depois, né? Vai perceber que tinha uma trama do Joabe aí. O filho do sacerdote Zadok fala: deixa eu levar as novas ao rei, para que o rei saiba que os seus inimigos foram abatidos, que a paz vai voltar a reinar, digamos assim. Aí, para ser até específico, aqui no versículo 21 do capítulo 18, Joabe vai dizer assim, na verdade, versículo 20. Joabe disse ao filho do sacerdote Zadok: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Por que não? Hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. Então, o filho do rei morreu, você vai falar o que para o rei? É até chocante o filho de um sacerdote dar uma notícia dessa para o rei. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Aí é que vem a estrutura, através desses atos falhos que eu disse que o Freud escreveu sobre ele, né? Aqui no versículo 21. Disse Joabe ao etíope. Surge o etíope nessa história. Vai tu e dize ao rei que viste. Inclinou-se a Joabe e correu o etíope. Olhando uma frasezinha tão pequenininha como essa, carregada de racismo. Claro que as pessoas desses tempos não pensavam em racismo como a gente pensa hoje. As pessoas dos tempos bíblicos não tinham esses estudos que nós temos, graças ao avanço das ciências humanas e ao avanço do Espírito Santo que nos habita, nos dando percepções diferentes dessas percepções que constituíam os próprios escritores bíblicos. Mas o que nós temos aqui de elemento racista? Porque quando você vai ver no versículo anterior, Joabe diz assim para o filho do sumo sacerdote: você não vai dar esse tipo de notícia ao rei, não. E aí ele explica por quê. O filho do rei morreu, homens dignos não vão dar uma notícia dessa. E aí a seguir ele fala: vai você, diz ao etíope. E aí o texto vai continuando a dizer que o etíope inclinou-se e foi correndo dar a notícia ao rei. Ele era estrangeiro, ele era um ser humano, né? Ele entendeu que era uma vantagem para Davi que descansasse do Absalão. Ele tinha a visão dele de estrangeiro, não tem nada de errado na pressa do etíope em sair correndo e dar notícias ao rei. Porque na cabeça dele ele estava dizendo: rei, quem estava querendo te abater está abatido. Mas diz que mesmo assim o filho do sumo sacerdote vai, né, do sacerdote à época Zadok, ele vai correndo, chega antes do etíope
E aí ele amacia a notícia, mas aí a seguir vem o etíope e conta o que aconteceu. Mas o que me interessa aqui é essa coisa de envolver a etnia de origem afro num ato que a pessoa considerava ruim. Ora, se Joabe entendia que um homem digno não deveria dar aquelas notícias, por que ele mandou para o etíope, falou ao etíope, vai lá e dá você essa notícia? E isso revela a estrutura racista que nos habita. E olha que legal, é um registro bíblico de cerca de 900 anos antes de Cristo, mostrando como a humanidade, além de ser racista, ela se inclina ao racismo contra os afrodescendentes, porque está na estrutura humana desqualificar a pessoa quanto mais escura for o seu tom de pele. Porque começa aí, é num evento visual. E é interessante, eu diria tragicamente interessante, como isso é sendo desenrolado no decorrer da história, né? Porque nós temos no Brasil, por exemplo, os negacionistas históricos, os revisionistas históricos que vão até duvidar da escravização de afros que houve no país. Tem um tal de jornalista, um jornalista chamado Leandro Narlock, né, que ele deve ter fumado no narguilé. Ele escreveu um livro que foi usado em 2018 para ajudar o atual presidente do Brasil a ser eleito. E o livro é um negacionismo, revisionismo barato, não tem fundamentação histórica, não tem base bibliográfica, não tem nada. Mas o livro foi prontamente recebido pelas pessoas que tendem à direita, ou pelas pessoas que não estudaram direito, ou pelas pessoas que não estudaram, né, com profundidade, não só direito, ou pelas pessoas que tinham raiva dos avanços das políticas sociais que vinham acontecendo no Brasil. Eles esconderam todo o seu racismo nisso. E tem um cara falando que os africanos até disputavam quem é que ia. Que loucura, que mentira, que coisa terrível. E o Brasil ainda não se vê liberto desse racismo contra afros. É interessante que a palavra escravo vem de eslavos, dos povos eslavos, que na verdade eram o quê? Eram povos brancos lá do norte da Europa. Eram povos que, desde que a humanidade decaiu, né, desde que os seres humanos passaram a cultivar o próprio ego, quais eram as regras de um país que era vencido pelos outros? Os povos eram trazidos para serem eslavos, né, para serem escravos. Mas, a partir do século XV, XVI, quando começam as grandes navegações, o mercantilismo, a ascensão do capitalismo, é essa pergunta que precisa ser respondida para nós, né? Por que Portugal se utilizou do trabalho escravo maciçamente dos africanos, dos povos afros? Porque você tinha vamos colocar dois pilares aí. O primeiro é o mercantilismo. Os africanos estavam sendo comercializados, criavam-se empresas para poder comercializar africanos, passaram a vê-los não como seres humanos, mas como objetos, como a gente faz hoje com os animais. Estava sendo feito com os povos africanos, porque empresas europeias ou entidades europeias estavam indo lá e colocavam os africanos uns contra os outros. Eles foram disseminando entre os próprios africanos o entregar uns aos outros para a escravidão. Aí Portugal viu naquilo um grande negócio, lembre-se que era na ascensão do capitalismo. Portugal viu aquilo como um grande negócio e começou a trazer cerca de pelo menos 4 milhões aí no tráfico negreiro para o Brasil, né? Porque antes Portugal tinha tentado escravizar os povos nativos, os chamados genericamente de índios, né? Aí os indígenas, os povos nativos, por eles conhecerem bastante o interior destas terras, eles acabavam não se submetendo ao trabalho escravo, porque eles criavam esconderijos, eles criavam uma série de coisas que eles tinham que proteger a terra deles. O que é totalmente perfeito. Não é aquele mito de que índio não trabalhava porque ele era meio vagabundo, não. Ele tinha outras práticas, outras filosofias, outras crenças. E aí quando eles eram forçados a serem escravizados, e alguns o foram, né? Eles acabavam criando métodos dentro da terra que eles conheciam para se livrar daquela opressão maligna de Portugal sobre o país. E aí, como isso foi ficando muito complicado, foi se percebendo que era negócio trazer os negros para cá, porque os negros africanos eram trazidos para cá por dois motivos. Eles eram trazidos
para realizar um trabalho escravo apesar das habilidades milenares que eles tinham, mas eles eram trazidos porque eles fizeram empresários crescerem aqui no Brasil. Olha como que isso vai virando um consenso cultural. Um país que começa com estupro de pretas e de nativas. Um país que perpetua-se, né, colônia, com o trabalho maciço de pessoas escravizadas, porque elas não eram escravas, elas eram arrancadas de sua terra e trazidas para cá. Então eram escravizadas. Escravo é aquele acordo tácito, né? Houve uma guerra aqui, nós perdemos, somos seus escravos. Isso acontecia até nos tempos bíblicos. Agora, os negros africanos, as pessoas pretas africanas foram escravizadas. Apesar das habilidades milenares que eles tinham, por exemplo, em relação à mineração, a Etiópia, que foram grandes impérios na humanidade, né? Então, essa coisa de desqualificar os povos africanos vem ali dos árabes que faziam esses trabalhos e com a sua imposição religiosa, até que o capitalismo se juntou com o cristianismo, catolicismo, protestantismo e falou, vamos criar uma historinha para justificar a escravização dos povos afros. Claro que eles não se reuniram para fazer isso, mas foram coisas que foram surgindo, né? Por exemplo, a palavra castigo vem de tornar casto. Então eles nem se culpavam de castigar os escravizados, porque eles pensavam que no castigo eles estavam purificando aquelas pobres almas. Porque aí tem todo um preconceito religioso, racista. Aqui no Brasil, por exemplo, os demônios propalados pelas igrejas neopentecostais têm todos nomes e palavras afros, né? Exu, Pombagira, são todos nomes de origem afro, que não tem nada a ver com os males que esses espíritos praticam. Você não vai ver na palavra de Deus Jesus chamando nenhum demônio de Exu, de Pombagira, de Exu Caveira. Vai só dizendo, cala-te e sai. Porque demônios, existem até os piores, que são aqueles demônios que constituíam os escribas e fariseus, que nunca eram habitados por demônios, porque tinham se tornado demônios contra o Filho de Deus. Ou seja, Jesus nunca fez alusão às religiões dos outros para nomear um demônio, como se tem feito no Brasil, né? Mas, continuando o nosso assunto, ao mesmo tempo em que se negociava, né, em que se desistia da escravização dos povos nativos, ou da escravidão, porque eles eram vencidos, né, a terra deles foi invadida e tal, em que se desistia da escravidão dos povos nativos e se partia para a escravização de teor capitalista de povos africanos. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a religião cria suas sutis e perversas teologias. A primeira baseada na história de Caim. Não sei se você sabe, quando Caim matou Abel, seu irmão, aí o Caim permaneceu vivo por misericórdia divina e ele reclamou a Deus, ai Senhor, agora serei fugitivo e vagabundo na terra e será que todo aquele que me achar me matará, Senhor? Aí Deus fala para o Caim, olha, qualquer que matar a Caim vai ser castigado 7 vezes. E para que isso nem aconteça, Caim, eu vou colocar em você um sinal para que não te fire quem te achar. E aí a religião resolve entender, talvez de tradições longínquas, mas isso se consolida ali na reforma / contra-reforma, no catolicismo implementado no Brasil, no cristianismo que estava emergindo junto com os capitalismos, né? Eles começam a entender o seguinte, o sinal que Deus colocou no Caim foi a pele preta, tem que ser castigado. Aí começa-se sutilmente o ódio contra uma coisa que não está nas Escrituras. As Escrituras mostram que o sinal era um sinal bom, no sentido de que quem quisesse matar a Caim sentiria um pavor. Segundo, as Escrituras mostram que era um sinal individual, foi um sinal colocado no indivíduo Caim, para a perpetuação da vida dele. Terceiro, mostra que era um sinal de teor espiritual, nem quer dizer que ele tinha um sinal, não era uma pinta, não era cor de pele, não era nada disso. Era algo que quando os espíritos maus olhavam para o Caim, eles se afastavam, era um terror inexplicável. Sabe aquela coisa que você fala assim, fulano é esquisito, ele tem uma coisa, é um sinal assim, não é nada localizável, muito menos cor de pele. Não tem isso no texto bíblico, que Caim era preto, né? Porque é uma ideia perversa achar que uma pessoa recebeu a pele preta como um castigo divino. Mas a coisa não para por aí não. Continuando
a emergência do racismo perverso de teor capitalista e cristão, aí cria-se uma outra história baseada numa história verdadeira. A história verdadeira é que, após o dilúvio, um dia o Noé bebeu demais a sua vinha, ficou desnudo e com os órgãos sexuais de fora. E aí o filho dele, vendo o pai naquela situação, ao invés de ajudar o pai, vai zombar do pai com os irmãos lá. Aí os irmãos chegam de costas, tampam a nudez do pai. Quando o pai acorda da sua ressaca, eles contam para o pai o que aconteceu. Aí o pai tem uma visão, que o escritor bíblico acha que Noé amaldiçoou. Noé não amaldiçoou ninguém. Ele teve uma visão do futuro e ficou chocado no meio da sua decepção, no meio da sua ira. E a visão que ele teve o fez dizer: maldito é o Canaã. Mostrando o seguinte, olha, a descendência do Cã, o Cã é o pai dos africanos. Mas ele disse: Canaã será maldito, vai ser servo dos servos, etc. e tal. E é muito fácil você entender que não tem nada a ver com a África, porque quando você vai ver os descendentes de Cã, os descendentes de Cã foram Egito, Etiópia, Nigéria, a África. São os descendentes do Cã, do que zombou da nudez do pai. Mas o Canaã, um dos filhos do Cã, ele não ficou instalado na África, não. O descendente do Cã, que é o Canaã, ele foi para onde hoje é localizado o Estado de Israel. Israel, país, nação, localiza-se onde era o território dos cananeus, de Canaã. Foi isso que Noé viu. Aí eu te pergunto de maneira bem prática, sem muitas profundidades. O que isso tem a ver com África? Israel se localiza na África? Ásia é África? De qualquer maneira, o Noé viu algo espiritual que não tinha nada a ver com cor da pele, nem com nacionalidade. Os povos cananeus acabaram nascendo e gerando, eram povos inteligentes, eram pessoas, Bíblios, que criou os livros, literatura, escrita, etc. Os cananeus tinham muitas produções interessantes, mas eles também tinham toda uma vida espiritualmente nefasta. E aí, hoje os cananeus nem existem, de tanto que a visão de Noé se cumpriu. Mas aí a tradição cristã prefere, porque é uma preferência inconsciente, mas é uma preferência, prefere ignorar que Canaã se localiza na Ásia, no Oriente Médio, do que dizer que a profecia que o Noé viu nada tinha a ver com a África. Então eles falam assim, os africanos são amaldiçoados, seja em Caim, seja em Cã. Duas mentiras que foram consolidadas e viraram estrutura social no país. E é importante a gente entender isso porque ela aparece aqui segundo Samuel, mas ela vai se perpetuando e nós somos muito mais criminosos do que Joabe ali, que nem se discutia esse assunto na época. Mas nós temos a história de Joabe para nos perguntarmos: por que nós, com todo o nosso conhecimento, com tudo isso que eu te falei aqui de maneira tão simplificada, ainda somos racistas? E no caso do Brasil a coisa não para não. O que a gente vai vendo no Brasil, por exemplo? Nós vamos vendo pessoas que foram sobreviventes ao racismo do nazismo, os judeus, eles ocupam posição de poder aqui neste país. E os judeus estão ali despistadamente, não estou falando todos, mas alguns judeus, há judeus que estão entre aqueles que patrocinam os grupos neonazistas, porque grupos neonazistas no Brasil, eles se levantam prioritariamente contra as pessoas pretas do Brasil. De maneira que alguém fala assim: morrem muitos negros na favela porque a maioria das favelas são constituídas de pessoas pretas. E a pergunta deveria ser outra: por que num país onde a maioria das pessoas das favelas são pretas, não tem nos bairros ricos, como Mangabeiras em Belo Horizonte, Bandeirantes em Belo Horizonte, Morumbi em São Paulo, por que esses bairros não também representam os mais de 50% de população nitidamente afrodescendente deste país? Olha o racismo perpetuando. Aí agora, alguns dias atrás, na Folha de São Paulo, um outro sujeito publicou um artigo meio que falando sobre o racismo reverso, que eles querem reverter, na verdade, todas as políticas sociais que estão trazendo igualdades para as etnias de origem nitidamente afro, nitidamente cor de pele ou características protuberantes labiais ou as características nasais, digamos assim. São características marcantes e também a consistência do cabelo. E aí, as pessoas têm raiva disso
quando a gente teria que ampliar essas cotas. Aí vem com essas conversinhas de racismo reverso. Olha, eu não vou nem entrar muito nessa discussão, eu só vou te colocar uma diferença. Quando alguém chega para uma pessoa e a xinga de leite azedo, isso é injúria, isso é crime passível de ser castigado. Agora, por que isso não é racismo? Você conhece alguém que perdeu o emprego por ter sido chamado de leite azedo? Você conhece alguém, por exemplo, às vezes uma menina branquinha, lourinha dos olhos azuis, ela vai sofrer bullying numa escola talvez de periferia onde haja pessoas de características nitidamente afrodescendentes. Mas se essa menina, ela vai perder o emprego, pelo contrário, ela vai até chamar a atenção para a dor dela, por isso que não tem racismo aí. Racismo é quando você fala assim, eu não vou contratar fulano não, né? Eles são muito competentes, mas olha só, duas competentes, tem uma loura e uma preta, você vai ficar com quem? Eu vou ficar com a loura. E isso é racismo. Os negros perdem oportunidades, perdem empregos, perdem vaga nas universidades, sim, porque apresentam características afro. Agora, eu não conheço ninguém que perdeu emprego por ter sido chamado de leite azedo. Na verdade, eu já trabalhei numa escola de periferia que atendia a duas vilas famosas aqui em Belo Horizonte, a Vila Morro das Pedras e a Vila da Ventosa, onde a maioria das turmas era formada por pessoas nitidamente afrodescendentes. E nessa escola, por exemplo, numa das turmas que eu dei aula, tinha uma menina branquinha, economicamente desfavorecida, e uma outra negra, economicamente desfavorecida. Olha, nem vou resumindo a história. Essa menina branquinha, hoje ela tem bons empregos, todo mundo sempre quis apadrinhá-la. Ai, que vontade de levar para casa, era o que se falava na sala dos professores da tal escola. E a menina negra, que tinha as mesmas competências até hoje, ainda deve estar tentando conseguir uma vaga num jovem aprendiz, por exemplo. Porque é a estrutura racista, é o racismo estrutural. E aí eu quis pensar nesse texto para a gente pensar um pouquinho nesse assunto. Porque essas coisas precisam parar em mim e em você, isso tem de se estancar. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo, não somos? Somos batizados por esse Espírito maravilhoso. Então, esse Espírito que nos habita, que é Deus em pessoa nos habitando, ficando aformoseado com as nossas características e personalidades, que é o Espírito de Deus em nós, ele também nos convida a não sermos racistas, a não termos ódio das ideias dos outros, a sermos semeadores. O semeador está semeando em terra fértil, em terra infértil, em terra com espinheiro, porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz nascer. E aí a gente precisa mesmo dar as mãos àquilo que tem de razoável e de verdadeiro nas lutas, no caso as lutas antirracistas. Porque agora tem até esse termo, antifascista, para desviar a nossa atenção que aqui no Brasil nem é luta antifascista, é luta antirracista. Porque o racismo aqui ele tem direção. Ele vai na direção das pessoas pretas, ele vai na direção das pessoas que, com muitas penalizações injustas, com castigos perversos, construíram o nosso país. E aí não é questão de dar compensação aos negros, não. É questão de sermos justos. O nosso país tem quase 60% de pessoas pretas, elas têm de estar ocupando os lugares de poder, sim. Quem tem o Espírito Santo vai entender isso. Então que esse pequeno trecho do Antigo Testamento nos faça pensar e nos faça abraçar toda a luta antirracismo contra pretos neste país. Enfim, eu peço a você, se você quer maiores esclarecimentos, quer conversar comigo, vai aí, as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Visite a playlist de 1º e 2º Samuel, que a gente vai continuar as nossas meditações. E inscreva-se neste canal, dê o seu like, compartilhe este vídeo e também aperte o sininho para você receber as notificações. Eu te agradeço pela atenção e vamos continuar pensando sobre a Palavra de Deus e o nosso cotidiano. Muito obrigado.